Olá galera que curte o meu canal do YouTube, aqui é Samuel Wagner chegando com mais um vídeo e esse vídeo é bem mais especial, né? O vídeo é em comemoração à marca de 100 mil inscritos que a gente comemorou já há algum tempo e eu prometi que quando eu chegasse a essa marca de inscritos eu contaria para vocês um pouco do meu testemunho. Confesso para vocês que é um desafio muito grande, porque sempre que eu vou ministrar o meu testemunho, contar a minha história de conversão, meu encontro com Deus, o meu chamado, eu gasto uma hora e 10 minutos nos congressos e eventos de jovens por onde eu tenho ido. Mas eu vou tentar resumir e falar só as coisas mais importantes desse meu processo com Deus. Na verdade, a minha história já começa com um grande livramento no meu nascimento. Quando eu fui nascer, no dia 20 de agosto de 1987, há quase 30 anos atrás, eu não nasci sozinho, eu já nasci acompanhado, por um irmão gêmeo, que também é um pregador da palavra, um homem de Deus, meu irmão André Vitor, e a gente foi sobrevivente de um parto triplamente de alto risco. A minha mãe, Dona Maria Zilda Cavalcante, quando ela foi nos ter, ela já tinha 41 anos de idade. A pressão dela durante todo o pré-natal foi uma pressão que alcançava a marca de 20/10, o que caracterizava um quadro de pré-eclâmpsia, e também a gravidez era gemelar, ou seja, não era apenas um, eram dois para nascer. E quando eu fui gravar o meu testemunho há um tempo atrás, quando eu fui contar pela primeira vez em uma igreja, eu fui atrás do médico que tinha feito o parto da minha mãe, para que ele me contasse como foi esse livramento. Eu confesso para vocês que eu me emocionei, porque eu vi se cumprir na minha vida o que está aqui em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que eu vou ler para vocês na versão da Bíblia, a mensagem que diz: antes de eu te formar, no ventre eu já sabia tudo ao seu respeito. Antes que você pudesse ver a luz do dia, eu já tinha planos para você. Um profeta às nações era o que eu tinha em mente. Quando a gente nasce, queridos, a gente já nasce protegido por Deus. A gente já nasce com um chamado, uma promessa de Deus. Foi o que o próprio médico do parto da minha mãe falou pra gente, Dr. Moacir Azevedo de Braga, que é o obstetra que fez o nosso parto. Ele me contou 20 anos depois, quando eu fui gravar o meu DVD com o meu testemunho, ele me disse que naquela época, além de ser médico, ele já era presbítero da igreja. Então Deus colocou um presbítero, um homem de Deus, para fazer o parto da minha mãe, onde eu e o André viríamos a nascer. E ele contou que o parto era tão arriscado que ele orou a Deus antes de fazer aquele parto, dizendo: Senhor, eu sou formado em obstetrícia e em medicina, mas esse parto vai além da minha capacidade. Mas se tu tem um plano para esses gêmeos, usa as minhas mãos para que eles possam nascer. E ele conta que ele ouviu a voz do Senhor falando com ele, dizendo: Moacir, meu filho, faz esse parto na paz, porque os dois bebês que hoje vão nascer, vão crescer e vão ser pregadores da minha palavra. Como Deus havia falado para ele, nós nascemos sem nenhuma grande complicação. Deus nos deu esse grande livramento. É tanto que esse médico, quando eu liguei para ele há 20 anos depois, ele se emocionou quando eu disse que eu tinha me tornado um pregador da palavra, tanto eu como o André. E isso é para provar que Deus já tem um chamado conosco desde o nosso nascimento. Só que do contrário do que muitas pessoas pensam, não é porque Deus nos livrou da morte que a gente cresceu já em uma vida com Deus. Pelo contrário, a gente cresceu nas doutrinas da religião, a gente tinha uma religião, nós éramos professadamente católicos, a minha família era muito católica, e eu confesso para você que eu tinha a religião, eu ia para missa todos os finais de semana, eu cheguei a ser coroinha da igreja aos 12 anos de idade, isso não me causou problema algum, porém eu não tinha relacionamento com Deus, eu não conhecia a Deus. Eu fazia rezas que me ensinavam, eu adorava imagens que a minha família tinha, mas eu não conhecia o Deus verdadeiro. Mas eu não estou aqui para falar de religião, pelo contrário, você que é da igreja católica, eu não estou dizendo que por eu ser católico eu não tinha vida com Deus, não, era uma questão pessoal. Porém eu já quero alertar vocês para o que a Bíblia diz, que Jesus não é uma imagem que a gente carrega, que Jesus não é uma figura religiosa que a gente apenas aprende com os nossos pais. Deus não tem neto, Deus tem filho. Então você não precisa ter um relacionamento com a religião para conhecer a Deus. Você precisa ter um relacionamento com Jesus. E isso é através da palavra e através do Espírito Santo. Pois bem,
Eu adorava imagens, eu repetia rezas, como eu falei para vocês, praticando o que a Bíblia condena. A Bíblia fala em Isaías 45:20, que nada sabem ou se conduzem em procissão, seus deuses feitos de madeira e rogam a um Deus que não pode salvar. Isaías 48, Deus falou que a minha é a glória e meu é o louvor, e a outro, pois, eu não darei, nem as imagens de escultura, e vários outros versículos vão falar sobre isso. E é por isso que o meu intuito com esse testemunho não é tirar você da igreja católica, pelo contrário, de forma alguma, porque a igreja evangélica também tem problema, também tem defeito. Eu não prego religião aqui, eu prego Jesus. Agora, se eu puder te alertar, o que eu diria é: permaneça católico, mas tenha um relacionamento com Jesus. Não busque outras pessoas para você chegar a Deus. Jesus falou em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aos 13 anos de idade, eu também comecei a me envolver com o ritmo aqui da nossa cidade, né? Aqui em Fortaleza, todo cearense de respeito tinha que saber dançar forró. E essa foi a atração que me fisgou para o mundo. Porque com 12, 13 anos de idade, eu comecei a fazer um curso de forró. Eu comecei a fazer aulas para aprender, porque os meus amigos iam para as festas e eu não sabia dançar. E eu queria saber dançar. Obriguei minha mãe, debaixo de muita briga, a pagar um curso para mim. E vocês que me vêm pregando jamais imaginam, né? Eu, Samuel Wagner, dançando forró com 13 anos de idade. Minha gente, eu era tão dançarino que eu ia para as festas, para os shows de forró, isso até os 15 anos, quando me converti, e eu abria roda para as pessoas me verem dançar. Ou seja, quem me vê pregando a palavra jamais imagina que eu realmente tenho essa história, esse testemunho. Eu costumo brincar dizendo que as pessoas que me vêm pregando jovem acham que eu tinha um pai pastor, uma mãe pastora e uma babá profeta para cuidar de minha infância toda, para eu já ser criado na igreja. Mas não, esse vídeo é inspiração para você que não nasceu em um berço cristão, que não teve uma vida com Jesus desde o início da sua mais tenra infância. Mas isso é para te inspirar, para você saber que você pode começar hoje um relacionamento com Deus e Ele te usar para fazer a vontade dEle, para ganhar almas para o seu reino. Porque eu só fui ter a revelação de quem era Jesus quase aos 15 anos de idade, quando o meu irmão André Vitor foi a uma igreja evangélica e lá ele ouviu uma pregação muito forte sobre a pessoa de Jesus, e ele chegou para nossa família, que era muito religiosa, como eu falei para vocês, e afirmou que agora ele servia Jesus. Ele disse que agora ele servia a Deus e que ele ia largar tudo por Jesus. É claro, todos nós achamos que ele era um louco, um maluco. Ele enfrentou uma terrível perseguição na nossa casa. Minha mãe disse que ele não tinha mais mãe. Minhas tias disseram que ele não tinha mais tia. Eu nem queria dizer, porque afinal era o meu irmão gêmeo. Mas quando eu vi a família toda se posicionando, eu falei: cara, você também tem mais irmão não, viu? Se for servir aí a igreja, eu tô fora. E aí ele começou a orar pela gente, começou a pagar o preço de oração. E 2 meses depois eu comecei a ter a minha experiência com Deus. Eu comecei a procurar na Bíblia aquilo que ele pregava para mim, que ele dizia que era errado, que ele dizia que não era certo. E eu falei: pois eu vou confirmar a palavra. Porque esse é o grande problema das pessoas. Elas aprendem o que os outros falam, elas fazem o que os outros dizem, o que a religião, o que a tradição diz para fazer. Você quer ter uma revelação de Deus? Vá para a palavra. Conheça a Deus não do que o pastor ou o padre prega. Vá ver o que a Bíblia diz. E aí sim, você vai poder ter a tua própria experiência com Jesus. E aí, quando eu fui para a Bíblia, não deu outra. O Espírito Santo começou a me convencer dos erros que eu tinha na minha vida e começou a me atrair para que eu o servisse. Um dos pontos mais relevantes que eu lembro da minha conversão foi que um dia eu estava saindo da missa e quando eu estava na calçada da paróquia, no meio daquele conflito evangélico, católico, servir a Deus ou servir ao mundo, forró, gospel, eu estava naquela confusão na minha cabeça. Eu nunca vou esquecer que às 4 da tarde, saindo da missa, passou um vento por mim, eu sozinho indo para casa, e aquele vento falou no meu ouvido, uma voz em forma de vento disse: Samuel, eu sou o Deus do teu irmão André e eu estou te chamando para pregar a minha palavra. E quando eu ouvi aquela voz, eu achei que eu estava ficando louco, porque na verdade, se converter, ter uma experiência com o Espírito Santo,
nunca vai ser muito racional. Pode ter certeza que sempre vai ter uma loucura no meio, ou você vai ter um sonho, ou ele vai se revelar para você de alguma forma, e assim aconteceu. Eu fiz algumas provas com Deus para poder buscá-lo, para poder mudar de religião no começo, porque eu não vou mentir que no começo eu vivi uma mudança de religião. A mudança de religião foi muito forte para mim, mas só depois que eu tive intimidade com Jesus e com o Espírito Santo. Mas naquele dia eu decidi que eu ia buscar Jesus. Eu não ia buscar mais nenhum outro santo, eu não ia buscar mais nenhuma outra figura que não fosse Jesus Cristo. Eu falei, tu quer que eu sirva a ti, Deus? Pois agora eu vou te servir. E ali eu me lancei, gente, com 15 anos de idade. Eu afirmei a minha convicção de servir a Deus. A minha família também foi contra mim. E ali sim, eu fui pagar o preço que o meu irmão estava pagando. Para você ter uma ideia, eu lembro que eu e o André, quando a gente ia para a igreja, no começo da nossa conversão, a nossa família era tão revoltada com isso, que se eles imaginassem a gente na igreja, eles prometiam que a gente ia levar uma surra, que a gente ia apanhar de cinturão mesmo aqui em Fortaleza, se a gente resolvesse ir para a igreja. E sabe o que é que eu e meu irmão fazíamos? A gente colocava a roupa do culto, uma calça jeans com uma camisa polo, dentro de uma sacola, e a gente saía de bermuda curta e camiseta, para minha mãe e minha família pensar que a gente estava na casa de um vizinho, de um colega, e a gente corria para a igreja, trocava de roupa, assistia uma boa parte do culto, e quando a palavra estava começando a ficar boa, era a hora que a nossa família sentia a nossa falta e a gente tinha que destrocar a roupa e voltar para casa como se nada tivesse acontecido. Quantas noites eu fui dormir chorando, porque tudo que eu queria era estar na igreja aprendendo mais de Deus, mas eu buscava a Deus no meu quarto, né? Cheguei até a apanhar. Quantas vezes a minha mãe entrava no quarto pela madrugada e ela se deparava comigo de joelhos orando e ela batia com a chinela nas minhas pernas e falava, vai dormir, que amanhã tem aula. E eu chorava e eu dizia, meu Deus, eu já vi jovem passar perseguição por estar usando droga, por estar indo para festa, mas por estar indo para a igreja buscar a Deus. Quantas mães falavam para minha mãe, valorize os seus filhos, é tudo o que eu queria, era que os meus filhos servissem a Deus, e a minha família nada de escutar. Passamos 2 anos de terrível perseguição, e é por isso que eu espero que esse testemunho inspire você que é jovem, que tem liberdade para servir a Deus, mas você é a dor de cabeça do seu líder de jovens, você vai para a igreja obrigado, não valoriza a liberdade que você tem de servir a Deus. Passamos 2 anos por essa terrível perseguição, até que com 2 anos mais ou menos que a gente servia a Deus, a gente passou por uma prova muito forte na nossa casa. A gente perdeu o meu pai e uma tia que ajudou a nos criar, né, que morava vizinho à nossa casa, então a gente era muito unido. A gente perdeu os 2 em uma questão de 10 dias. Nós fomos para 2 velórios na nossa casa. A nossa família enfrentou 2 mortes. E aí, no meio daquela dor terrível que a nossa família foi completamente abatida, a nossa família começou a permitir a nossa vida com Deus. Para você ter uma ideia, nos velórios, quem pregou, quem falou, quem testemunhou, fomos nós, né? Realmente a gente, mesmo com a dor terrível que a gente estava sentindo, a gente pôde testemunhar uma palavra de esperança. Eu também posso testemunhar que essa tia, que foi uma das que mais perseguiu a gente quando a gente se converteu, ela aceitou a Jesus comigo antes dela ir para o hospital, antes dela entrar em coma. Ela passou quase 2 meses em coma, mas antes ela orou comigo, entregando a vida dela para Jesus. E o que eu posso dizer é que diante de toda essa luta que a gente passou, em que a nossa família nos perseguiu e a gente ficou firme, hoje eu posso dizer que toda a minha família aceitou a Jesus como Salvador. Hoje a nossa família tem orgulho da nossa vida com Deus. A minha mãe e as minhas tias vivem falando da gente aonde vão. Você sabe quem é que eu sou? Mãe dos gêmeos. E a gente olha para isso hoje e vê, meu Deus, valeu a pena permanecer firme, valeu a pena ser fiel a Deus, porque nesses 14 anos que eu caminho com Jesus, quantas promessas Deus cumpriu. Deus falou, né, desde o início da minha conversão, que Ele ia nos levantar para pregar a palavra dEle, que a gente muito novo ia viver num avião, pregando para a juventude, e eu olhava e falava, o quê? Eu, que não posso servir a Deus a 4 quarteirões da minha casa, vou viajar para pregar? Que conversa é essa? Eu ainda virava para o André, meu irmão, e falava, te ilude não, viu, com essas profecias não, tu não te ilude, não faz expectativa não. E para a glória de Deus, com pouco tempo, Deus nos levantou para pregar. A gente começou a pregar em programas
programas de rádio, a gente começou a fazer a obra de Deus. Hoje em dia eu posso dizer que a gente já pregou praticamente no Brasil inteiro, em vários eventos, onde as pessoas nos convidam para pregar, porque para quem não sabe, eu atendo a agenda, eu vou até deixar no final desse vídeo os contatos para você que é pastor, que é líder de jovens, que quer me levar para pregar na sua igreja, que é uma dúvida que muita gente tem, e o que eu posso dizer é que valeu a pena ter entregue a minha vida para Jesus. Eu lancei um livro que eu achei que quase ninguém ia ler, mas como cumprimento da promessa de Deus, esse livro já vendeu mais de 20 mil cópias no Brasil, e isso me abençoou tanto, levou a palavra de Deus para tantas pessoas, e hoje eu posso dizer que vocês que me acompanham veem, né, a relevância do chamado de Deus na nossa vida. Hoje a minha vida é falar sobre Jesus. Eu sou um jovem normal, eu ainda sou tentado, eu ainda não me casei, eu passo por lutas. Esse canal aqui é uma junção de vários vídeos, de desafios da minha vida com Deus, que eu espero que esteja encorajando a vida de vocês, mas o que eu posso dizer é que dá sim para você servir a Deus na juventude. Isso é questão de querer, é questão de convicção, é questão de ter um encontro com Jesus e viver para a glória de Deus. Hoje a minha vida é tudo sobre Ele, e eu posso dizer para você que tem se cumprido o que diz a palavra de Deus: deleita-te no Senhor, faz do Senhor a tua maior alegria, e todos os teus desejos serão realizados. Hoje, o chamado de Deus na minha vida repercute para milhares de pessoas e para a sua vida que está aí me assistindo. E eu quero declarar que você também vai ser essa luz. Você também vai ter um testemunho para contar, uma história com Deus, porque você não vai conhecer a Deus de ouvir falar, mas de caminhar com Ele e de ter uma história. Que essa história, que um pouco desse meu testemunho que eu compartilhei com vocês, possa ter te encorajado, te inspirado, para que você, ainda jovem, faça a diferença na vida de pessoas. Se firme, não tem desculpa. Eu sou jovem, eu posso servir a Deus de qualquer jeito, quando eu for mais velho eu me ajeito. Não faça isso, porque tudo é plantação. Toda semente que você planta, você vai colher. Eu plantei santidade, eu plantei obediência, eu plantei renúncias, e hoje eu posso dizer que com 29 anos eu tenho colhido em todas as áreas da minha vida a bênção de Deus. Mesmo que você seja visto por muitos como louco, por ter entregue a tua juventude para Deus, mais na frente as pessoas vão olhar e vão aplaudir a sua decisão e vão dizer: realmente sábio foi você, que na tua mocidade entregou a vida para Jesus e resolveu fazer dele o caminho a seguir. Que esse testemunho, que essa história possa ter te encorajado. Como eu falei, é só um resumão muito rápido, mas eu espero que possa ter feito você conhecer um pouco mais da minha história e da minha vida com Jesus. Que Deus abençoe você. Deixa o teu joinha nesse vídeo. Se caiu de paraquedas nesse canal, através dessa mensagem, já se inscreve, que toda semana tem vídeo novo, com vários temas e várias participações para edificar a sua vida. E é claro, indique esse vídeo para os seus amigos. E você que é líder de jovens, bota para a juventude da tua igreja assistir. Bota no Ceará é coloca, tá certo, gente? Coloca o pessoal para assistir, indica, e que Deus abençoe a vida de vocês. É tudo sobre Jesus, e sábio é aquele que fez de Jesus a sua melhor escolha. Que Deus te abençoe.